Boa tarde, pessoal. Peraí, eu esqueci de mutar. Pronto. Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Acho que já entrou bastante gente. Vocês conseguiram instalar, o pessoal que está aí conseguiu instalar o SQLite Studio? Quem conseguiu, quem não conseguiu? Quem não conseguiu, eu tenho uma alternativa, que é um outro aplicativo que eu encontrei, que ele funciona todo no navegador. Eu estou mandando o link aqui e eu mandei ele lá pelo WhatsApp também, que é esse aplicativo aqui. Vocês entrarem nesse link, peraí. Vocês entrarem nesse link, vocês vão entrar nessa página aqui. E aí você pode só apertar a setinha aqui para cima e ele coloca em tela inteira. Ele, inclusive, quando você abre a primeira vez, já tem uma opção de abrir uma sample database aqui no meio da tela, que é exatamente a base de dados que a gente vai usar, que é essa base de dados Chinook. É a mesma que eu mandei para vocês pelo WhatsApp. Pode usar o que você quiser. Se você conseguir rodar as queries e você pode fazer do jeito que você preferir. Júlia, tenta esse daqui que eu mandei agora, que é o SQLite Viewer, que ele é para rodar só no navegador. Ele não é para dar nenhum problema, não. E aí você consegue abrir o arquivo, se você tiver ele baixado no seu computador, ou você consegue, já vai ter de cara aqui uma opção de abrir a database sample dele, e já é a mesma base de dados que a gente vai usar. Tá? Aí, com ele vocês conseguem fazer, ou com o próprio SQLite Studio. O SQLite Studio, vocês vão precisar vir aqui nessa opção banco de dados, adicionar um banco de dados, o tipo é SQLite 3 mesmo, e aí você abre o arquivo que eu passei para vocês lá pelo Classroom. É só procurar lá aquele arquivo, chinook SQLite.SQLite, e aí ele já vai abrir a base de dados aqui. Quando você der um clique duplo nela, ela já vai abrir com todas as tabelas. Vocês verem, são as mesmas tabelas que tem aqui no SQLite Viewer. E nos dois, vocês conseguem executar queries nas tabelas. Eu só preciso lembrar onde é que é. Aqui no SQLite Studio ele já abre de cara na aba no editor SQL para vocês executarem queries. Nesse SQLite Viewer eu nunca usei ele nessa forma aqui. Deixa eu só olhar uma coisa aqui, que eu não estou encontrando a opção de executar query. Eu sei que a outra versão desse aplicativo, que é a que roda no VS Code, tem a opção de executar query, mas aqui eu não estou encontrando. Talvez esse aqui não funcione.
Ok, não, o SQLite Viewer não vai servir pra gente. Façam o seguinte, quem não conseguiu instalar o SQLite Studio, entrem no Classroom. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Entrem no Classroom e baixem o notebook do exercício da aula de hoje, e aí vocês vão conseguir usar ele para executar queries. Já está postada o exercício da atividade de hoje, e esse notebook aqui, que eu passei, vocês podem abrir ele com o Colab, ele já vai ter aqui no início, tem essas 3 células aqui, ó, o GDown baixa a base de dados, deixa ele inicializar. O GDown baixa a base de dados, essa célula aqui importa tudo, e essa daqui vocês podem usar para executar queries. É só mudar nessa string aqui, seja o que você pôr nessa string aqui, ele vai executar como uma query e voltar o data frame no Pandas com o resultado da query que você fez. Então quem não conseguiu usar o SQLite, baixa o notebook do exercício dessa semana e usa ele para executar as queries. Eu quero a participação de vocês hoje na aula, tá? Então todo mundo já baixe aí para vocês poderem fazendo os exemplos que eu vou mostrando durante a aula. Hoje eu vou mostrar muitos exemplos para vocês e eu quero que vocês vão acompanhando, executando aí para já ir praticando. Ok? Mais alguma dúvida de abrir a base de dados? Alguém está com alguma dificuldade de abrir ela no SQLite Studio? Quem está com o SQLite Studio? Então, ninguém falou nada, eu vou partir do princípio que todo mundo conseguiu, então, abrir de alguma maneira. Tá. Então, vamos... Mas, Lorenzo, você conseguiu... Quem está no celular, infelizmente, eu peço que depois... pegue depois e dê uma praticada. Lorenzo, você conseguiu instalar o SQLite ou você nem instalou? Se você não tiver nem instalado, vai lá no exercício da semana e abre o notebook, faz uma cópia do notebook da semana. Ah, você conseguiu instalar? Você conseguiu abrir ele? Tá. Para abrir a base de dados, você tem que baixar o arquivo da base de dados, que tá lá no Classroom, o arquivo da base de dados. E vir aqui em banco de dados, adicionar um banco de dados, e aqui onde está arquivo, você clica aqui nessa pastinha e vai lá e seleciona o arquivo que você baixou, que é aquele que termina com o nome SQLite. Não é o IPNB, você tem que baixar o Chinook SQLite.SQLite, tá lá no dashboard aí já não é o do exercício. O do exercício é para quem não conseguiu instalar o SQLite Studio. Aí você vai lá, clica, seleciona esse arquivo e aí ele vai abrir vai primeiro só abrir aqui o nome Chinook SQLite, mas você dá um clique duplo e ele vai expandir e mostrar aqui as tabelas. Tá? E vamos começar então agora o conteúdo da aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre selecionar e filtrar dados em uma base de dados relacional.
Por enquanto, a gente não vai usar nada daquelas características que eu falei das relações entre tabelas. A gente vai simplesmente escolher uma tabela e abrir alguma informação daquela tabela. Nosso objetivo de hoje é isso, é conseguir fazer isso, sabendo a estrutura da tabela, escolher alguma informação ali dentro daquela tabela e carregar essa informação usando queries SQL. Então, quero mostrar uma outra coisa para vocês antes, que eu achava que eu tinha colocado no slide, mas eu não coloquei. É porque está mais para frente, tá? Então já eu mostro. O primeiro comando da linguagem SQL, SQL é uma linguagem, assim como o Python, é uma linguagem própria para base de dados, tem como até fazer coisas mais avançadas em SQL, alguns gerenciadores de base de dados permitem você inclusive programar dentro do banco de dados com SQL, rodar até servidor web de dentro da base de dados, mas isso não é o que a gente está interessado, a gente está interessado mais nos comandos tradicionais de manipulação de dados. E o SQL é focado em manipulação de dados. O primeiro comando que a gente vai aprender, na verdade é um par, é o select from. Ele sempre vem junto e ele selecione alguma coisa de algum lugar. Basicamente é isso aqui. Esse alguma coisa vão ser colunas e esse de algum lugar, em geral, vão ser tabelas. Mais para frente a gente vai aprender como pôr outras coisas aqui, tanto no from quanto no select, você pode pôr outras coisas além de colunas e tabelas. Mas para a gente, por enquanto, o importante aqui é coluna e tabela. Então, um exemplo aqui de uma primeira query. O que é uma query, né? Vamos primeiro falar isso. A query são esses comandos, é uma cadeia de comandos SQL feitas para carregar algum dado. Então, em geral, carregar algum dado ou fazer alguma manipulação na sua tabela. Então, toda vez que você vai executar alguma coisa numa base de dados, você executa através de queries, que são solicitações. Você fala para a tabela que você quer alguma coisa ou quer que ela faça alguma coisa. E você faz isso através dessas queries, essas sequências de comandos que a gente chama de query. Query mais simplesinha aí, que vai ser a nossa primeira, o select asterisco, quer dizer, selecione todas as colunas. Esse asterisco aqui está indicando todas as colunas dessa tabela, tá? Quando você põe em select asterisco from tabela, você seleciona todas as colunas daquela tabela. Ou você pode especificar exatamente quais colunas você quer. No select, você separa por vírgula, é importante, não pode pôr vírgula aqui no final, tá? Depois da último nome da coluna. Nessa forma aqui, quando você põe tudo em uma linha só, é fácil, é mais difícil errar isso. Mas a gente costuma abrir essas queries em várias linhas, e aí tem que sempre lembrar que depois da última coluna não pode ter vírgula. E aí você diz quais colunas você quer pegar da tabela que você quer pegar. E essa string de comandos a gente chama de query. Duas pequenas observações aqui. O ponto e vírgula, se você for lá na especificação do SQL, tem que ter o ponto e vírgula no final para indicar o final da query sempre. Mas hoje em dia a maioria dos gerenciadores de banco de dados não te obrigam a colocar o ponto e vírgula mais. Você pode pôr ou não. Mas é uma boa prática encerrar a query, encerrar o comando sempre com ponto e vírgula, principalmente quando você for fazer alguma coisa mais complexa.
às vezes você faz mais de uma query do mesmo jeito para não correr o risco de misturar as duas, misturar os comandos das duas queries, para isolar bem eles. Que isso aqui indica para o seu gerenciador de banco de dados que acabou aqui, executa tudo para depois ir analisar a próxima query. E outra coisa também é o maiúsculo nos comandos do SQL. Também não é obrigatório, mas é uma prática extremamente comum você sempre escrever os comandos em maiúsculo, tá? Caixa alta. Para separar o que é SQL e o que é nome de coisa, variável, esse tipo de coisa. É uma prática comum de se usar com SQL. Vocês vão ver tudo que eu vou mostrar para vocês vai estar com essa cara aqui. Sempre os comandos SQL em maiúsculo e o ponto e vírgula no final. Então, vamos para o nosso banco de dados de exemplo, que eu espero que todo mundo agora já esteja com ele aberto. Isso aqui é o modelo de dados. Isso aqui é o modelo de dados da nossa base de dados. Essa base de dados ela foi feita a partir da biblioteca de músicas da pessoa que criou, e ele extraiu essas informações e criou, aqui ele criou uma tabela track, que tem as faixas de música que tinham na biblioteca dele. Ele tem uma tabela aqui para guardar os álbuns e os artistas. Lembra aquilo que eu falei, que normalmente quando você tem uma informação que aparece repetidas vezes em várias linhas, em geral você separa ela para outras tabelas. O álbum, cada álbum tem 20 faixas. Então, se todas aquelas faixas tivessem o nome do álbum aqui dentro da tabela track, não é uma boa prática. E aí ele separou o álbum numa tabela separada, que são os discos, e o artista em outra tabela separada. E vocês têm aqui essas ligações. Essas ligações são aquelas relações que mais para frente a gente vai aprender a usar elas. Que é justamente aqui, ó, por exemplo, aqui na tabela track, a gente tem a linha álbum ID. E essa linha álbum ID, ela vai estar apontando aqui para o álbum ID da tabela álbum. Se eu conseguir fazer uma linha minimamente ajeitadinha aqui, ó. E assim por diante. O Artist ID aqui na tabela do álbum aponta para o artista, e é justamente isso que esses FK aqui estão indicando. Tipo, eu tenho um foreign key que liga a tabela álbum com a tabela track. Eu tenho aqui uma foreign key, é uma chave externa que liga a tabela álbum com a tabela artista. E a gente tem vários outros dados. Você pode ter, inclusive, ó, esse aqui é um exemplo interessante, que você tem uma foreign key que volta na própria tabela, que é essa coluna aqui, essa coluna reports to um funcionário, a quem o funcionário é subordinado. Um funcionário é subordinado a outro funcionário. Então, você tem uma chave externa que aponta para a própria tabela que você está mexendo. E mais para frente a gente vai aprender a usar todas essas relações entre as tabelas. Hoje a gente ainda não está preocupado com isso, eu só queria mostrar para vocês a estrutura geral da nossa tabela. A gente tem uma tabela de consumidores, isso aqui foi inventado, essa parte de funcionários, consumidores, pedidos, essa parte aqui toda o cara inventou. A parte de cima ele tirou da biblioteca dele, essa parte de baixo ele inventou com algum algoritmo aí. E essa vai ser a tabela que a gente vai usar. Então, sempre que eu pedir, vai ter lá no exercício, extraia em ordem alfabética os 5 primeiros álbuns. Para vocês saberem os nomes das colunas, vocês podem vir ou aqui nessa imagem,
ou então no próprio aplicativo que vocês estiverem usando, você vai ter aqui as tabelas. E você pode entrar em cada uma, você vai ter aqui a estrutura, que vão ser as colunas, cada linha aqui nessa aba estrutura é uma coluna da tabela. Você tem os dados, que tem todos os dados. Essa parte aqui do meio vocês não precisam se preocupar, são coisas mais avançadas. E em algum lugar aqui a gente pode executar queries, deixa eu lembrar onde é que é. Aqui, abrir editor de SQL. E aí a gente pode executar nossas próprias queries que vão voltar alguma coisa. Vamos testar uma primeira query? Eu quero carregar a tabela, todas as colunas da tabela. Vamos pegar a tabela track, tá? Como é que a gente faz isso? E aí, que comando, que eu escrevo aqui para carregar a tabela track? Acabei de mostrar para vocês no slide. Aqui, ó, a gente vai executar isso aqui. Vai ter que fazer select, asterisco, pegar todas as colunas, aí o nome da tabela. From track. O nome das tabelas é importante você manter elas são case sensitive, então se tiver maiúsculo tem que pôr maiúsculo, tá? Isso é importante. E aí aqui no SQLite Studio é só executar a consulta e ele vai dar aqui o resultado. Então são todas essas entradas aqui que voltaram da minha query. Quem estiver fazendo lá com o Colab, é só mudar aqui dentro desse comando, desse read SQL no Pandas. Se a gente fizer aqui select asterisco from track, da mesma forma, executar, ele vai pegar tudo aqui, só que o Pandas não mostra todas as linhas pra gente, mas ele carregou esse data frame aqui, tem tudo que estava dentro dessa tabela. E aí o que eu falei aqui, ó, o ponto e vírgula é opcional. Aqui eu coloquei ponto e vírgula, ele executou. Aqui eu não coloquei e ele executou da mesma maneira. Se eu colocar aqui, ele executa igual. Mas é uma boa prática de vocês terem, colocar esse ponto e vírgula no final da query, para indicar que realmente é o final da query. Tá? Vamos voltar aqui para o slide. Então é isso e vamos ver agora. Não, já tem uma prática aqui. Essa primeira a gente já fez parte dela. Tá? Selecione todas as entradas da tabela track e da tabela álbum. Então eu quero que vocês peguem agora, façam vocês aí da tabela álbum e depois façam essas outras aqui. Vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês tentarem fazer. Enquanto isso eu vou ali pegar um copo d'água. Mas se alguém tiver alguma dúvida pode mandar. Pode mandar aqui que eu tô de olho no chat. Ah, você fez as duas queries de uma vez. Aí dá erro mesmo. Aí você tem que separar com ponto e vírgula. Quando você tem uma query só, você pode ignorar o ponto e vírgula. Mas quando você pôr mais de uma na mesma consulta, você tem que separar elas com ponto e vírgula. Senão ele não sabe que são duas queries. Então aqui, a primeira questão aí, select asterisco from track, a gente já fez. Select asterisco from album, vai carregar aqui todas as linhas da tabela álbum. Item 2 aí,
a gente pode pôr select first name, last name, title, from, o que eu quero? E tabela employee. Employee, para não escrever employee errado. E aí ele carregou só essas colunas, não carregou todas. E a última aí, a gente não tem como puxar essa informação direta ainda com o que a gente já sabe. Então o que a gente pode ver é consultar na mão. A gente carrega toda a tabela track, abre acha a nossa música aqui na mão, porque a gente ainda não sabe escolher a música, mas por sorte aqui, ó, ela é a primeira. E a gente vem aqui no gênero ID do gênero ID, o gênero é 1, e a gente vai lá na tabela gênero, a gente pode carregar a tabela gênero, e olhar o que vale esse gênero ID 1. Então o gênero ID 1 é rock. Então o gênero dessa música é rock, só que a gente assim fez isso de uma maneira bem manual, vamos assim dizer. Por isso que tem essa pergunta aí no final, será que tem uma maneira mais simples de fazer isso? E isso a gente vai aprender nas próximas semanas, como fazer isso de uma maneira mais simples. Hoje a gente vai aprender metade do que a gente precisa e daqui a 2 aulas a gente faz a outra metade. Vocês poderiam fazer isso. Esse notebook aqui que eu passei para vocês está carregando essas coisas em DataFrame. Vocês já sabem manipular DataFrame. Poderia fazer pelo Python também. Mas será que pelo Python é eficiente? E se eu precisar rodar 1 milhão de consultas dessas, será que vai ser interessante fazer pelo Python? Ele vai dar uma resposta rápida? Então essa a questão que a gente tem que aprender aí no SQL. Para quem tiver curioso, a maneira de fazer isso é name from track join gen deu branco aqui agora a palavra-chave aí para continuar isso. Então isso aqui seria uma maneira de fazer isso. Pronto, está aí. O estilo é rock. E hoje a gente vai aprender essa parte aqui, ó, que é como achar uma linha específica da tabela. Essa parte aqui, que é como juntar 2 tabelas, a gente vai aprender daqui a 2 aulas, eu acho. Certo? Então vamos lá. Como que a gente... Qual câmera que eu quero? Essa.
Então, filtrando dados. A gente vai hoje aprender principalmente os comandos where e limit. A gente vai aprender o order by também no final da aula, mas os dois importantes aí para filtragem é o where e o limit. Comando where. Comando where ele é usado para filtrar registros com base em condições. Você vai passar condições ali, parecido com o que a gente fazia no if lá no Python, só que na linguagem do SQL, e ele vai pegar somente as linhas que atendem àquela condição. Na hora que você colocar um select com where no final, ele só vai pegar as linhas que atendam àquela condição que você colocou. Então, essa é a sua principal ferramenta aí de achar coisas em tabelas, quando você não quer a tabela inteira. E quais são essas condições? Ele tem vários operadores. Tem alguns, eu trouxe aqui nesse slide os mais importantes. Alguns são parecidos com Python, outros nem tanto. Outros têm uma lógica um pouquinho diferente. Esses aqui da esquerda são os que vocês estão mais familiarizados. A gente tem aqui o operador igualdade. Prestem atenção que, diferente do Python, é somente um igual, tá? Não é dois iguais. Não tentem colocar dois iguais no SQL que vai dar erro. Assim, eu nunca fiz isso, mas é um igual só a igualdade no SQL. Então, deu erro ali, checa lá se não colocou dois iguais por força de hábito. O operador desigualdade tem duas maneiras de escrever ele. Você pode escrever igual lá no Python com exclamação igual, ou você pode pôr um menor que seguido de um maior que para desigualdade, tanto faz. E a gente tem os operadores de comparação, o menor que, maior que, menor que, maior que, menor é igual, maior é igual. Esses aqui eu acho que eu nem preciso explicar muito. Alguém tem alguma dúvida do que esses operadores façam? Em geral, esses operadores você vai comparar eles com outra coluna. Você pode usar eles para comparar com outra coluna, ou com um valor escalar, um valor fixo escalar. Então, por exemplo, você tem uma situação onde você poderia comparar com outra coluna, é uma situação, por exemplo, do banco. Você tem as despesas e as despesas e o saldo da conta, as dívidas e o saldo. E aí você quer saber se a pessoa deve mais do que o que ela tem de dinheiro. Você poderia comparar essas duas colunas com um maior que ou um maior igual e comparar as duas colunas diretamente. Mas o mais comum é você comparar com valores fixos. Você quer saber se a pessoa é maior de idade, você vai lá comparar a idade dela com 18. Se é maior ou igual a 18. E aí você vai saber se ela é maior de idade ou não. Em geral, esses operadores aqui, principalmente esses aqui, você usa com colunas numéricas. E também com colunas ou datetime. A maioria dos gerenciadores de base de dados tem suporte para você declarar colunas como datetime e você usar esses operadores de desigualdade em colunas datetime. Só que aí você tem que comparar com outras coisas que são datetime também. Igualdade e desigualdade você pode usar praticamente para quase tudo. Você só não consegue comparar tipos distintos.
Você quer usar a igualdade com string, tem que ser comparar uma coluna string com um valor de string ou alguma coisa, ou uma coluna string com outra coluna string. Esses operadores aqui da direita, eles são mais específicos. A gente tem o between, que também são para valores numéricos, ou datetime, tá? Que é esse operador between é para checar as colunas que estão dentro de um intervalo. Você dá um intervalo e ele vai checar se está dentro do intervalo. O between é meio que como é inclusive, seria você consegue reproduzir o between com um menor igual e um maior igual e um end, por exemplo. Mas o between te tira facilita um pouco, simplifica um pouco, você já põe direto. Daqui a pouco eu vou mostrar exemplo de como usar cada um deles. O in, ele é outro operador que pode ser interpretado como um agrupamento de outros operadores. O in, ele checa se o valor está dentro de uma lista de valores. Ele poderia ser escrito como várias igualdades e ou entre elas. Então aqui se eu falo minha variável A, in, e aí eu dou 1, 2, 3... eu quero saber se esse A é 1, ou 2, ou 3. O like é um operador parecido com de igualdade, mas ele é mais focado para strings. Porque você pode marcar padrões na string. Se vocês verem aqui no exemplo que eu fiz, vamos transicionar aqui de volta, ó, eu coloquei o track name like alguma coisa, eu não usei o igual. E aí eu nem escrevi o nome todo da música, eu escrevi o início dela e coloquei essa porcentagem aqui. Daqui a pouco a gente vai ver melhor como usar isso. Então o like é comparação de string, e o is null e not null é um estado da coluna. A coluna pode estar que nem lá no Pandas a gente tinha a coluna podia ter um valor none, que é nota number. No SQL em geral uma coluna pode, isso depende na verdade da configuração da coluna. Às vezes você pode marcar a coluna como não podendo ser null, mas se a coluna puder ser null, ela pode não ser preenchida para aquela entrada. E aí se ela não for preenchida para aquela entrada, ela vai ter um valor null. Vamos para alguns exemplos e aí eu quero que vocês vão executando esses exemplos aí para vocês já irem praticando o uso desses operadores. Então, operador igualdade, acho que é bem autoexplicativo. A gente tem aqui essa query, select asterisco from track, where álbum ID igual a 5. Então a gente só quer as músicas de um álbum, desse álbum aqui que a ID dele é 5. A gente não sabe que álbum é esse por essa query, mas a gente vai pegar só as faixas dele. Então vou dar um minutinho aí para vocês digitarem e executarem. E aí eu continuo quando alguém me disser o nome aí da primeira música que aparece quando faz essa query desse álbum. Isso aí. Vamos para o próximo exemplo então.
Desigualdade. Também eu acho que é bem autoexplicativo. O que essa query aqui vai fazer? Ela vai pegar o nome, o sobrenome e o país de todos os clientes, que o país do cliente não seja os Estados Unidos. Então eu estou usando aqui desigualdade. Então ele vai pegar todos os outros países. Qual que é o primeiro país aí que aparece? O nome da tabela aí nessa query tá errada, tá? É customer no singular com C maiúsculo. Existem duas versões dessa base de dados. A antiga usava outro nome para as colunas e... Então, o primeiro cliente que aparece aí, que não é dos Estados Unidos, é o Luiz Gonçalves, que é do Brasil. Isso aí. Lorenzo, a gente vai aprender daqui a 2 aulas. É quando a gente for aprender a fazer join. Aquele exemplo que eu fiz aqui agora mesmo de pegar o gênero, eu fiz uma coisa parecida com isso, mas a gente só vai aprender join daqui a 2 aulas. Menor que também é um bem autoexplicativo. Nesse caso aqui eu estou pegando todas as compras que o valor total é menor do que 5. Vê que eu não estou dizendo que moeda é aqui, a base de dados não sabe. Isso aqui poderia ser reais, dólares, não sei quanto que é. Que moeda que é. Se você quiser especificar a moeda, você tem que pôr no nome da coluna, ser mais descritivo. De novo, o nome da tabela aqui está errado, tá? Invoice com I maiúsculo e no singular, o nome da tabela. Eu vou ter que passar corrigindo esses nomes todos. Eu não me atentei a isso. Eu estava usando o nome antigo das colunas, das tabelas. O nome das colunas não mudou, mas o nome das tabelas mudou. Então, se a gente executar isso, a nota aí, a primeira que aparece com valor abaixo de 5, é uma nota aí de 1,98. Tranquilo até agora? Tá todo mundo conseguindo acompanhar, executando as queries? João, segura aí que a gente já vai chegar nessa aí. É o operador like que você usa para selecionar a música que começa com a letra. A gente já vai chegar nele. Esse aqui é um legal, ó. A gente vai usar num campo data. O maior que é um exemplo aí do maior que no campo data. A gente já chega lá, João. Então você pode usar esses nomes, esses operadores
em colunas que são de tipo de data, date time. De novo, o nome da tabela está errado, só tirar o S e pôr a primeira letra maiúscula. E aí aqui vem uma questão interessante. Olha como que essa data está escrita. Tá? Então, eu coloquei aqui numa string, como que eu falo data para minha base de dados SQL. Isso pode mudar dependendo do gerenciador que você esteja usando, mas em geral, você vai escrever datas em strings no formato ISO. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão achar como que é esse formato ISO. Em geral, é ano com 4 números, tracinho, mês, tracinho, dia, tá? E aí, se você quiser especificar a hora também, você dá um espaço e aí põe hora, minuto, segundo. Por que que existe esse formato ISO? Para não dar confusão com aquela história do padrão americano e o padrão do resto do mundo de escrever datas. Se vocês não sabem, lá nos Estados Unidos, eles escrevem data desse jeito aqui. Eles põem mês, dia, ano. No lugar do que a gente está acostumado, e o resto do mundo também, que é dia, mês, ano. E aí esse formato aqui meio que virou o formato universal para a computação, porque ele resolve esse problema de você saber o que vem primeiro, se é o mês ou o dia, e ele resolve um outro problema também, é que toda vez que você ordenar isso aqui em ordem alfabética, é igual a ordem cronológica, tá? Ele tem de brinde essa outra característica que a ordem alfabética, quando você escreve uma data e um horário dessa maneira, fica igual à ordem cronológica. Então, em geral, quando você vai falar data para uma tabela por SQL, você fala no formato ISO. Então aí, se a gente executar essa, eu ainda não executei aqui, 0101, ele vai retornar para a gente um erro, porque eu digitei alguma coisa aqui errada. Pronto. E a primeira aí que aparece é a Margarete Park, a funcionária aí com primeira que aparece quando eu filtro por esse hire date. Preste atenção que eu não estou dizendo que ela é a mais perto dessa data, que ela é a primeira, que ela é nada disso, porque eu não fiz ordenação. Quando eu não faço ordenação nenhuma, o SQL me traz na ordem das chaves, na ordem que a informação foi armazenada na tabela. Em geral, é a mesma ordem da chave que identifica aquela coluna. Tá? Esse aqui eu vou só descrever aqui. Então, o menor igual, a gente tem aqui uma query que seleciona as faixas que a duração seja maior do que 120 segundos. Você tem a coluna lá milliseconds, e aí você pegou todo mundo que o milliseconds for menor ou igual que 120 mil, ou seja, 120 segundos. Um outro exemplo aqui com maior ou igual. Então, nesse exemplo aqui, eu estou pegando lá nos pedidos, todos os pedidos que o valor total é maior ou igual que 10. E aí a gente vem aqui nos outros interessantes. Esse aqui eu quero que vocês executem. Então, o que está fazendo aqui?
eu estou selecionando o primeiro e o segundo nome de todos os clientes que a ID deles está entre 10 e 20. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever aqui. Where customer ID maior ou igual a 10 and customer ID menor ou igual que 20, tá? Isso aqui faz a mesma coisa que isso aqui. Então, o between ele olha aí dentro do intervalo. Sim, todos os nomes das tabelas aqui tira o plural e coloca a primeira letra em maiúsculo. O nome de todas as tabelas está errado nessas queries de exemplo. Tá? E isso aqui que eu falo aqui, ó, também pode ser feito com limit, é porque eu estou filtrando pelo ID. Então, pelo ID eu também poderia fazer usando o limit e a gente vai ver aí um pouquinho mais para frente. Todo mundo conseguiu executar essa? O in é outro daqueles comandos que você poderia fazer com uma combinação de outros operadores. Esse exemplo aqui eu poderia ter escrito ele aqui dessa maneira. Você vê que aqui já vai começar a ficar mais complicado. Artist ID igual 1 or Artist ID igual 2 or Artist ID igual 3. Então, isso aqui faz a mesma coisa que esse in, tá? Então, elas são equivalentes. O in, ele faz essa contração aqui. E veja que a maneira que você passa essa lista de casos aqui pro SQL é com parênteses. Isso é bem importante, tá? O SQL é bem chatinho dos caracteres que você usa. Então, usar parênteses com in. Uma outra coisa também importante aqui, a gente viu aqui na data, foi a única situação que a gente criou uma string. A string você demarca ela com aspas simples no SQL.
Então, qual foi aí os álbuns que retornaram quando a gente filtra assim? Então, são vários, né? Porque são vários artistas. Mas aí você já filtra várias condições de uma vez. E tá... Aqui já tá errado diferente, não tem esse S. Então voltou 5 CDs aí. O is null e is not null, bem tranquilo aí. Ele vai olhar os valores nessa coluna aqui, onde essa coluna company está preenchida aqui nesse caso, porque eu estou usando o is not null. Essa aqui eu quero que vocês executem com o is not null e depois executem com o is null, para você ver a diferença que ele apresenta os resultados. Eu vou até trocar aqui a tela. Então aqui, quando eu executo com is not null, você vê que para todo mundo a companhia tá preenchida. Tá? E se eu tirar o not, ele vai pegar só o pessoal que não está preenchido a companhia. Tá vendo? Para todos eles, ó, o valor da companhia é null. E esse not aqui no meio, ele pode ser aqui, mas ele também é equivalente a isso aqui. Só que, em geral, isso aqui é mais feio, tá? Porque eu estou usando dois operadores aqui, na verdade. O is not null é considerado um operador só. Quando eu escrevo dessa forma aqui, eu ponho o not aqui para fora, eu estou executando o is null e depois estou tirando o not do resultado do is null. Faz a mesma coisa que o is not null. Inclusive, você pode fazer isso aqui, not is not null. Seria equivalente ao is null, mas acho que a pessoa precisaria ter um parafuso a menos para usar isso no lugar de usar diretamente o is null. Quer ver, ó, o not is null e is not null retorna a mesma coisa. Só que aí se você for usar o not is null, você tem que usar aqui fora. Uma outra observação que é importante também, vocês podem usar parênteses nessas condicionais para fazer agrupamentos. Mesma maneira que a gente usava parênteses lá no Python para alterar a ordem de prioridade dos operadores, aqui você pode usar parênteses também, executa da mesma maneira. E algumas expressões mais complexas você só consegue escrever se você tiver o parêntese disponível. Certo? Vou voltar aqui para o slide. Agora o like. O like eu acho que aí é o mais interessante. Vou pedir pro... Eu nem sei quem vai ser o monitor da gente esse semestre, mas seja quem for, a hora que eu falar com ele, eu vou pedir para me avisar quando ele achar isso na lista. Então vamos lá. O not, ele é a comparação de string. Ele é parecido com o operador de igualdade. A grande diferença do like é que ele tem esses coringas. Ele tem dois coringas, que é o porcentagem e o underscore.
tá? O que é o porcentagem? O porcentagem é qualquer número de caracteres. Pode ser 0, pode ser 100 caracteres. Mas ele vai, qualquer coisa que tenha ali, que seja qualquer número de caracteres, ele vai dar igual. Então, quando eu faço aqui like de porcentagem, ele vai pegar todas as músicas começadas com D. E aí vem a importância, eu acho que um de vocês falou que tentou usar e não conseguiu. Isso aqui é importante, tá? Aspas simples sempre. Talvez tenha sido isso que tenha dado errado. Não sei. Se não foi isso, me manda a query que eu tento identificar o que deu errado. O underscore é um caractere qualquer, tá? Ele vai pegar só um caractere. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui que a gente consiga usar o underscore. Acho que vai ter no slide aqui, no próximo slide vai ter. Quero que vocês executem esse aqui. E aí me falem qual que é a primeira música aí que começa com the. Então, alguns exemplos mais aqui do Coringa. Então, like, porcentagem A. Vai pegar qualquer string que termina com A. Eu estou dizendo aqui para ele que eu posso ter qualquer número de caracteres, qualquer número de qualquer caractere antes do A. Se eu fizer dessa forma aqui, eu estou pegando todas as strings que começam com A. Inclusive o A, tá? A porcentagem pode representar 0 caracteres. Se eu pegar assim, eu estou pegando qualquer string que tenha um A no meio. Não me importa onde esse A tá, se tem um A minúsculo aí no meio da string, em qualquer lugar, vai dar match aí com esse operador. E o underscore é para um caractere só. Esse string aqui só vai dar match com string de 2 caracteres, onde o primeiro é A. Aqui mesma coisa, só vai pegar string de 2 caracteres, onde o segundo é A. Então, quando você precisa achar um padrão e você tem um número fixo de caracteres que aquilo pode ser, você pode usar o underscore. Inclusive, você pode usar vários underscores. Tipo, você quer achar... sei lá, você está desenvolvendo um sistema aí para uma empresa aérea e você precisa achar o código do aeroporto. Todo aeroporto tem um código de 4 dígitos. O mais conhecido é o de 3, mas existe um código de 4 dígitos também. E o código de 4 dígitos ele tem uma coisa interessante, que ele tem uns certos padrões. Então, todos os aeroportos comerciais do Brasil começam com SB. Então, se a empresa precisa achar o código só os aeroportos comerciais do Brasil, você poderia fazer isso aqui, ó. Uma aspa simples, código like SB underscore, fecha aspa. Isso aqui ele vai pegar só as coisas de 4 caracteres
que começam com SB. O mais comum é se usar a porcentagem, mas tem situações que você usa o underscore também. Alguma dúvida aqui desses coringas do like? Eu vi alguém fazendo a piada aí de regex de SQL, mas é bem mais simples que regex. Regex é um negócio bem mais complicado. Ele só tem esses dois coringas que marcam um número arbitrário de caracteres ou um caractere só. O caractere é arbitrário, mas... Quero que vocês me digam o que cada um desses coringas aqui está fazendo. Esses dois exemplos aqui. O primeiro, o que ele faz? O que ele está pegando aí nesse primeiro like? Começa com A, o número arbitrário de caracteres termina com O. E esse aqui de baixo, o que ele está fazendo? Eu poderia escrever esse aqui de baixo dessa maneira aqui, daria o mesmo resultado se eu fizesse assim. Sim? Tá, eu vou dar 3 exemplos de strings aqui, que eu tenho lá na minha tabela. Eu tenho essa daqui, só A. Eu tenho A, B, C. E eu tenho A, B, C, D. Tá? Eu tenho essas 3 strings aqui na minha tabela. Essa string aqui, ela dá match com essa expressão? Eu preciso ter um A, um caractere, um número arbitrário de caractere, mais um outro caractere e mais um outro número arbitrário de caractere. Não dá. Mas ela dá match com essa? Dá. Então elas não são a mesma coisa. Tem coisa redundante aqui nessa expressão. Quem sabe me escrever essa expressão aqui sem a redundância? São no mínimo 3 caracteres, isso é importante. Mas ainda tem um símbolo redundante aqui nessa expressão. Qual que é? Então, só seguindo aqui, essa segunda string aqui vai dar match com os dois, porque eu tenho A, um caractere, um número arbitrário de caractere eu posso dar nenhum para ele, mais um caractere o C. Eu posso pôr o A aqui, o B aqui, o C aqui, deu match nessa e deu match nessa, e essa daqui eu posso pôr o A aqui, o B aqui, o C aqui, o D aqui, e deu match também. Isso aí, essas duas opções resolveriam essa redundância. Então, A, underscore, porcentagem, ou A, porcentagem, underscore. Por que a porcentagem aqui é importante? Para eu aceitar, quando eu faço isso aqui, eu digo, eu tenho que começar com A, eu tenho que ter pelo menos 2 caracteres depois do A e eu posso
ter mais caracteres. Tá? Então tomem cuidado aí com essas expressões. A primeira impressão é que essa expressão aqui seria equivalente a essa, mas não é, porque esses underscores aí estão me dando um número mínimo de caracteres. Então, a descrição é o que a gente já viu aqui. E vamos para o intervalo. Vamos ver o operador lógico aqui. Antes da gente ir para o intervalo, dá para a gente... 2 minutinhos a gente consegue ver o operador lógico, porque não é nenhuma novidade para vocês. A gente tem o operador e, o operador ou e o operador não. O operador negativo. Mesma lógica do Python. O operador e, as duas operações têm que ser verdadeiras. O operador ou, uma das expressões tem que ser verdadeira. E o operador not inverte. E você pode usar parênteses para indicar o ordem de prioridade aí dos operadores. É bom sempre, quando você estiver combinando operadores, você usar parênteses para deixar bem explícito qual é a ordem de prioridade desses operadores. Ainda tem um pouquinho de conteúdo. Eu quero pelo menos uns 5 minutos de pausa. Se vocês não quiserem ter o intervalo inteiro, a gente para uns 5 minutinhos, que eu tô precisando pôr um spray na garganta, senão eu não vou conseguir terminar a aula. Mas aí eu abro para votação. Se alguém se opor, a gente não tem intervalo, a gente tem o intervalo. Mas se todo mundo concordar a gente ter um intervalo curtinho, a gente para 5 minutinhos e volta. O que vocês acham? Tá, beleza, pessoal. 5 minutos então e a gente continua. A gente volta 4h25. Voltando. Alguns exemplos aqui com os operadores lógicos. Então a gente tem, por exemplo, essa primeira query aqui. A gente tem selecionar os clientes que moram no país, Canadá, e na cidade de Toronto. Então eu tenho que atender as duas condições quando eu tenho AND. Segundo aqui, eu quero os álbuns do artista 1, 3 ou 5. Como que eu poderia escrever essa segunda query aqui de uma maneira mais compacta? Usando outros operadores que a gente aprendeu hoje. Outros ou outro. Posso usar o in. No lugar disso aqui tudo para frente, eu só coloco aqui artista ID in 1, 3, 5. Tá? Em geral, se você tiver uma sequência de igualdades
com o operador igualdade com o operador ou, ela pode ser substituída pelo in. E aqui a última, aquela que eu falei que não é muito bonita, mas pode ser feita também, que você pode ter um not. O not poderia ser qualquer coisa, mas nesse exemplo aqui eu tenho not is null. Dúvidas desses operadores? Vamos falar agora de ordenação. Ordenação, a gente usa o comando order by. O que é o comando order by? É dizer para o SQL qual coluna ele vai usar para ordenar a minha tabela. Então aqui, por exemplo, essa query aqui de baixo eu tenho selecione o título dos álbuns, ordene pelo título. E aí isso aqui no final, esse ASCII, é para dizer que é ascendente. Isso aqui é o comportamento padrão. Então, em geral, eu não preciso pôr ASCII, tá? Mas se você quiser deixar mais explícito a ordem que você está usando, você pode pôr o ASCII para dizer que é ascendente. Ou a outra opção está aqui em cima, é o DESC, que é o descendente, tá? E você pode ordenar por mais de uma coluna. Esse primeiro exemplo aqui eu estou ordenando só pelo título. Nesse segundo exemplo, eu estou ordenando pelo compositor e pelo nome. Como que funciona? Ordem alfabética. Basicamente aqui é ordem alfabética. A gente pode até testar isso. Vamos, antes de eu falar da segunda query, vamos testar essa primeira. Então, select title from album. O nome da tabela está errado, como todas. Se eu executar aqui só select title from album, esse aqui é o resultado. Ó. Eu tenho uma começa com F, depois uma começa com B, uma começa com R, não está ordenado isso aqui. E aí se eu pôr aqui o order by title, vira uma ordem alfabética. Ele pegou esse primeiro aqui, que é ponto, depois o número, e aí vem o A, B, e assim por diante, tá? E aí, essa segunda query aqui, eu estou usando duas colunas para ordenar. Essa daqui eu não vou mostrar lá na tabela, tá? Eu vou desenhar aqui que eu acho que eu consigo deixar mais claro como que funciona essa ordenação por duas colunas. Vamos criar uma tabela aqui. Composer. Name. Tá? Essa é a minha tabela. Aí eu tenho aqui na tabela, eu tenho o compositor B, ele fez isso é track, ele fez a faixa A, faixa B, aí eu tenho o compositor A, que fez a faixa C, e o compositor A que fez a faixa D. Tá bom esse aqui. Então eu tenho BBA e ABCD. Se eu ordenar pela coluna nome só, vai ser essa mesma ordem que está aqui.
O contrário da ordem alfabética, você usa o decrescente. Tá? Crescente para texto é ordem alfabética, decrescente é o oposto da ordem alfabética, e para número e data, crescente é da data mais antiga para a data mais recente, decrescente da data mais recente para a data mais antiga, e número é crescente e decrescente. Mas aqui, ó, aí nesse exemplo aqui, vamos pegar essa ordenação. Eu mandei ordenar para compositor e nome. Nesse caso aqui, ele vai ordenar pela primeira coluna primeiro. Então, quando ele ordenar pela primeira coluna, isso aqui vai descer. E aí ele ordenou pela primeira coluna. Quando a primeira coluna estiver ordenada, ele vai olhar na segunda coluna, sem alterar essa coluna aqui, e ver se tem alguma coisa aqui que eu posso trocar. Tipo, esse aqui não tá... Eu não sei se eu peguei um exemplo bom. Vamos mudar aqui um pouquinho. Agora que eu vi que eu podia ter feito melhor. B, A... E vamos trocar D e C. Tá, aí aqui vai ficar melhor. Aí quando eu ordenar aqui, ele vai trocar essas linhas para ordenar, a mesma coisa aqui. Ele vai trocar dessa maneira. E aí ele olha dentro de cada valor dessa primeira coluna se tem alguma coisa que eu posso trocar nessa segunda. Então aqui o C e o D, eles estão fora de ordem crescente, eles não estão seguindo a ordem. Aí então eu posso trocar esses dois aqui. Imagina que eu estou trocando o valor inteiro da linha, mas eu posso trocar essas duas linhas aqui porque o C vem antes do D. Mesma coisa aqui embaixo. Eu posso trocar o A e o B, mas ele só troca na segunda coluna se o valor da primeira coluna for igual. É assim que você faz a ordenação por mais de uma coluna. E aí deixa eu só preservar isso aqui, copy. Então essa segunda ordenação, ela faria isso aqui. Tirar a câmera. Então ela transforma o que viria nessa ordem aqui da tabela, vira essa ordem aqui. Mas a prioridade, você tem que seguir essa ordem de prioridade da ordenação na ordem que você fala as colunas para ordenar. Deu para entender? Tranquilo? Alguma dúvida? Seria isso aqui é o equivalente também a você aplicar as operações de ordenação na ordem contrária. Se você ordenar pela segunda coluna e depois ordenar pela primeira, vai dar o mesmo resultado de você fazer isso, de ordenar a primeira coluna e ver entre os valores da primeira coluna o que você pode reordenar. As duas coisas dão o mesmo resultado. E provavelmente o que ele faz lá no fundo é isso, ele ordena ao contrário do que você pediu, ele aplica as operações de ordenação ao contrário do que você pediu, para ter o resultado no final da maneira que você pediu. O último comando que a gente vai estudar hoje é o limit e o offset. Você pode ter o limit sozinho ou você pode ter um limit com um offset. Offset sozinho é raro você ter, até pode usar o offset sozinho, mas é mais raro.
O limit, ele é bem claro, ele dá um número máximo de registros para serem retornados pela sua consulta. Então, quando você fala, seleciona o título from album, ordem by title, limit 5, ele só vai pegar 5 linhas. Ele vai pegar as 5 primeiras linhas, na verdade. Tá? Quando você faz isso aqui. A gente pode testar. Vamos voltar lá pro... Não. Pra cá. Então, select title, from album, order by title, limit 5. Aqui, ó, ele tinha voltado, sem pôr o limite, ele tinha voltado todos, que são 347 linhas. Quando eu ponho o limite, ele só me voltou 5. Então, bem autoexplicativo aí o limite. E o offset, ele permite pular algumas linhas, vamos assim dizer. Normalmente, ele é usado em conjunto com o limite. Eu escrevi isso aqui, mas agora eu parei para pensar que você até talvez poderia usar o offset sozinho. Não necessariamente precisa do limit, mas em geral ele é usado em conjunto com o limit, tá? E aí você pula um número de linhas. Vamos supor que, voltando aqui para o nosso exemplo, eu tinha aqui, eu puxei 5 títulos de álbum, fiz o que eu queria fazer com esses 5 e agora eu quero mais 5. E aí é para isso que eu uso o offset. Que aí se eu pôr aqui um offset de 5, ele vai pular 5 e me voltar mais 5. Então ele pega os próximos 5 depois dos 5 que eu já tinha pego. E aí depois, se eu quiser mais 5, eu incremento de novo o offset pelo meu limite. E quem sabe me dizer para que isso é extremamente útil, esse comportamento aqui de eu pegar um certo número e ir pulando, sempre pegando, pega 5, depois pega mais 5, depois pega mais 5. Paginar. O Nicolas pegou aí o ponto. Se eu quero, quando você vai fazer uma pesquisa lá numa loja e ele mostra 10 produtos para você, é isso que a loja está usando para controlar as páginas. Quando ele for carregar a primeira página, ele vai pôr só aqui limits 10. Aí ele põe limits 10, ele carrega a primeira página com 10 itens. Aí quando ele for mostrar a página 2, eu não quero que apareça nada que já tinha aparecido na página 1. Aí eu ponho um offset. A bateria do teclado está descarregando. Aí eu ponho offset 10. O que eu estou dizendo para ele? Pula 10 e me mostra os 10 seguintes depois que você tiver pulado 10. Aqui, ó, acabou no Ace of Spades. Se eu executar, o próximo que ele pega é esse Achung Baby. Se eu lançar se eu carregar aqui sem os limites, vocês vão ver que eles estão um depois do outro. Eu peguei aqui todo mundo, depois do Ace of Spades vem esse Achung Baby. E aí, se eu for mostrar a página 3, eu incremento o limite, o offset de novo, pelo tamanho do meu limite. E aí eu vou pegando de 10 em 10. A página 4, eu vou aumentar de novo o offset. Aí a cada página você vai aumentando o offset. Existem outras situações que você usa limite offset, mas a situação clássica do uso de limite offset é a paginação. Tem como usar o offset sozinho. Eu quero pular os 30 primeiros sem limite. Ou não tem? Não tem.
Tem como, você pode fazer o seguinte, você teria que fazer algo, ok, não, o SQLite não aceita diretamente, ó, ele deu um erro aqui. Eu achava que tinha, mas não tem. Talvez outros SQLs aceitem, mas o que você pode fazer é pôr um limite ridiculamente grande. Efetivamente eu fiz isso. Eu sei que eu não vou ter 1 milhão de músicas na minha tabela, eu ponho para ele carregar 1 milhão e carrega. Então, tirou. Eu estava com a mesma dúvida, Gabriel. Eu falei que os dois tinham que ser juntos, e agora, a hora que eu abri o slide, me veio essa dúvida se realmente precisa ser junto. Precisa, tá? Pelo menos no SQLite, ele não aceita o offset sozinho. Dúvidas do limit offset? Com isso, a gente acaba o conteúdo de hoje, mas não acabou a aula porque eu tenho prática para vocês, tá? Então eu quero que vocês façam essas 5 questões aí. E aí quem terminar tá liberado. Quem tá sem computador pode sair. Eu só peço que depois pegue o slide, já vou publicar o slide lá no Classroom. Eu peço que pegue o slide e faça depois esses exercícios e o da lista. Esse aqui é mais para vocês praticarem, tá? É mais para vocês fazerem e verem se tem alguma dúvida. O que é para entregar é o que está lá no Classroom. É bem parecido, lá são 6 questões para vocês criarem queries para responder elas. E aí o do exercício é para entregar lá na forma de notebook, daquele jeito que a gente fazia lá no início do curso. Roda lá no Colab e no final vai lá, download, arquivo, baixar e baixa o IPNB e manda lá pelo Classroom. Pronto, vamos ver. Eu só não acho que eu acho que o nome da coluna tá errado só. O nome da coluna é name com N maiúsculo. Tem que ficar bem atento para capitalização, né, nesses nomes de coluna, senão dá errado. Não é obrigatório o ASCII. O ASCII é só se você quiser deixar mais explícito a ordem que você está usando. Mas o padrão é ASCII, é ascendente.